E no episódio de hoje vamos falar um assunto inédito nessa bancada, Lara. Exatamente. Você já ouviu falar do marketing no agro? Entre outros assuntos, esse vai ser um assunto de pauta. A gente estava aqui conversando com o nosso candidato. Gostei. Calma, a eleição ainda é em outubro. Ainda não está na hora de candidato, não. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores com o nosso convidado e ele falou que, entre outras coisas que ele atua, nós chegamos a esse assunto que é o marketing no meio do agro. Mas ele também tocou num assunto que eu achei interessante, porque quando a gente fala de marketing, a gente sempre pensa em propaganda, mas é muito mais do que isso. E já a gente vai convidá-lo ele aqui para tocar nesse assunto aí para vocês. É isso aí, Lara. E além do marketing, como a Lara muito bem introduziu o assunto com vocês, nós vamos falar também aqui sobre o IFAG, né? Parte de inteligência de mercado, enfim, estatísticas, dados que fazem o produtor tomar as decisões mais assertivas, né? Saber a hora de vender, saber a hora de comprar, saber o que produzir, qual quantidade. Enfim, fica com a gente nesse episódio até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto. E antes da gente pedir para subir a vinheta, você já está seguindo a gente aqui no YouTube? Tá ligadinho aqui conosco no Spotify? Outra coisa, está ligado também no nosso canal de notícias, que é o www.agro2.com.br. E também a gente está lá no portal Agro2 no Instagram. Estou esperando vocês em todas as nossas redes sociais. E o que vem agora? Agora vem também o nosso TikTok, que tem também Agro2. E o canal de cortes. E o canal de cortes. Aqui. Mas nós estamos engraçadinhos hoje. Joga Agro2 no YouTube, no Google aí, que você dá uma gugada aí, que você vai achar em todas as plataformas. E agora, sobe a vinheta. Bom dia, boa tarde e boa noite. Que delícia! Vamos gravar hoje mais um episódio aqui desse querido podcast. Exatamente. O que eu mais gosto de vir gravar aqui, além de escutar histórias sensacionais e inspiradoras, é o tanto que a gente se diverte. Eu espero que os nossos convidados se divirtam tanto quanto a gente. Porque o mais gostoso aqui do agro é que a gente passa informação verdadeira, com consistência, mas sempre com essa leveza. E aí, Pedrão, tudo bem com você? Eu tô bom demais, e você? Demais. Só esse calor de Goiânia que tá judiando um pouco da gente, mas tá tudo certo. Como diz o goiano, melhor agora. Vamos pra cima. Então, o nosso convidado de hoje é engenheiro agrônomo formado pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e tem MBA em Marketing. E também trabalha aqui no IFAG, em Goiás. Eu tô falando dele, Leonardo Machado. Como é que você tá, Leonardo? Tô joia, muito feliz e satisfeito de estar participando com vocês desse podcast. Coisa Obrigado boa, você, seja bem-vindo aqui conosco para esse bate-papo. E eu sei também que você tem uma estrada longa aí. Nós estávamos aqui conversando antes de ter essa ação aqui de entrar no ar, e você tem uma história longa no meio do agro. E antes da gente falar de marketing e outros assuntos, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que como todo bom brasileiro, eu não desisto nunca, né? A gente vai sempre buscando melhorar e atingir nossos objetivos. E como eu estava comentando com vocês, né, desde o meu início no profissional, eu sempre busquei trabalhar no terceiro setor, né? Eu fui muito assessor técnico aqui da Federação da Agricultura de Goiás, por 4 anos, onde eu trabalhei muito na representação do produtor frente às demandas que o agro exige dentro do nosso estado. Consegui galgar para Brasília e atuar nessa mesma área, só que no nível nacional, onde a gente conseguiu fazer muita coisa legal, né? Quando você tem bem intencionado num local como Brasília, você consegue fazer muita coisa boa. E aí me levou para a Abras. Fui executivo da Abras, que é uma Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja. Ou seja, aquelas empresas que levam a semente de soja aos agricultores. Perfeito. E lá que eu consegui despertar um pouco, a gente estava comentando aqui de marketing, né? Porque a gente está em contato com várias empresas, grandes empresas, e percebe o tanto que eles são excelentes em produzir. O nosso produtor, para produzir, é algo fantástico. Eu sempre falo isso aqui nos podcasts, viu, Leonardo? O produtor brasileiro, você tem que tirar o chapéu, que se ele produz aqui no Brasil, ele produz em qualquer lugar do mundo, viu? Com toda certeza. São informações que, igual vocês falaram, que a gente tem que passar de forma leveza, né? A média de produtividade do produtor brasileiro de soja é maior do que qualquer outro americano. E o americano, ele está num solo rico, com uma luminosidade de quase 16 horas em algumas regiões,
e conseguimos produzir mais que eles. E sem falar que eles têm 6 meses de supressão total de praga, que a neve tampa tudo, né? Perfeito. Aqui é o ano inteiro, ó. Perfeito. Graças a Deus com esse clima abençoado. Nós fizemos até né? um podcast falando sobre isso, que de maneira geral, o senso comum acredita-se que nós temos uma terra fértil, um solo fértil, e não é assim. Nós tivemos um podcast que foi super bem explicado sobre isso, sobre as nossas condições climáticas, que o sol aqui castiga e a chuva também. Então, o nosso produtor realmente, eles são vencedores e desbravadores. Desbravadores. Se você pensar, hoje tem produtor plantando Japeste Teresina no Piauí, um solo que é pura areia. Arenoso. Arenoso. Total. 6 dias de janela de plantio. O que é isso? Ele tem 6 dias para plantar a área dele, senão ele não consegue. A janela ali é curtinha, Curtíssima. E produzindo, crescendo. Então, o produtor ele é excelente para plantar, para produzir. Só que quando ele vai para o mercado encarar essa realidade, principalmente o produtor de semente de soja, que uma vez ele tem que encarar não só aquele concorrente que é igual a ele, mas uma multinacional, que também está no mesmo nicho de mercado dele, ele tem muita dificuldade. E isso me despertou muito para o marketing. Falei, poxa, eu acredito que eu posso ajudar nessa área, porque eu tenho conhecimento agro, né? A gente vem de uma escola de agro, e por que não a gente pode tentar buscar esse marketing? Então, conversei com muitas pessoas, tenho muitos mentores dentro dessa área, e busco hoje ajudar muitos produtores, principalmente as empresas do agro, né, que buscam atender os produtores rurais, que eles podem sim ter um bom posicionamento de mercado, não precisam competir por preço o tempo todo, podem levar um diferencial. E é isso que a gente busca. E é interessante que no agro acontece assim como nas outras profissões. Eu falo assim que durante muitos anos, quando a gente escutava a palavra vendedor, as pessoas até arrepiavam. Eu falei assim, eu não quero mexer com vendas. Mas hoje nós entendemos cada vez mais que tudo se resume a vendas. Tudo, o tempo inteiro. O próprio agricultor, ele tem que ser um excelente vendedor, porque não basta só produzir. Assim como nas outras profissões também, qualquer área que você atue, você tem que ser um excelente vendedor, porque ou você está oferecendo um serviço, um produto, na indústria ou no comércio, você tem que ser um bom vendedor e no agro não é diferente. Agora, para você ajudar os produtores a colocar isso, para que haja uma mudança de mentalidade, é algo desafiador ou eles já entendem que sim, além de ser excelentes produtores, eles precisam ser excelentes vendedores? Então, o produtor rural ele tem uma mentalidade, acho que todos têm, mas o produtor rural é muito dentro disso. Toda decisão que ele toma é por base em custo-benefício. Sempre. O que vai me custar e qual vai ser o benefício que eu vou trazer? Lógico, todo ser humano é assim, mas o produtor é mais. E aí, quando você vai para mostrar algo novo para ele, que despertar essa questão dele, eu falei, poxa, por que você não trabalha melhor a sua marca? Né? Por que você não trabalha melhor quem é você? Conta a sua história, conta a sua vida. As pessoas querem saber disso. Porque isso é bom. O que a sociedade muitas vezes pensa com tudo que vai batendo nas costas da sociedade? É um cara que desmatou, é um cara que só está querendo lucro. Não é. É uma pessoa que... Destruindo o meio ambiente. É uma pessoa que toma decisão diária, decisões importantes que podem resultar em perdas grandes para ele. Então, é muito disso que a gente tenta contar. E aí o produtor ele fica meio assim ainda, com o pé atrás, né? Fala, nossa, mas as pessoas como é que vão me ver? E isso que a gente tenta mostrar para ele. A importância de se fazer isso. A importância de se posicionar. E aí, com o desafio da pandemia, acelerou muito isso, né? Acelerou demais esse negócio. Aquele vendedor que eu falo com as empresas que eu presto consultoria. Você não pode ter vendedor. Aí o pessoal, como assim vendedor? Você tem que ter consultor de venda. Perfeito. Né? Ele não tem que comprar, talvez, muito o seu vendedor. Hoje a venda no agro, principalmente quando a gente fala de revenda, que é tradicionalmente o canal que o produtor hoje em dia mais compra, né, insumos para a lavoura, já se fala em consultor de vendas exatamente porque não é só entregar um produto mais, né? A partir do momento que você indicou determinada variedade de soja ou determinado híbrido que aquele produtor vai plantar, ele assume a responsabilidade técnica de ter feito aquela venda, né? Até por isso que ele tem que ter o CREA, o registro tudo certinho, para fazer o receituário agronômico. Leonardo, agora uma pergunta que eu sempre tive curiosidade para entender e eu acho que você vai me responder ela muito bem respondido. O produtor de semente de soja, né? Porque lembrando que tem o produtor de grão e tem o produtor de semente. O produtor de grão é aquele que produz o grão comercial, entrega na trade, vai para exportação ou vai para, enfim, fábrica de ração. E o produtor de semente é aquele que são campos que vão ser multiplicados. Ele recebe uma bonificação em dinheiro a mais por estar vendendo a soja dele em semente? E a quanto que chega a ser essa bonificação? Se sim. Então, sim, é um produto elaborado. Então, vamos imaginar um produtor de semente. Ele vai plantar o campo de semente igual você colocou.
essa semente que ele está plantando agora, a gente tem que ter em mente que ela vai se virar semente só o ano que vem. Então, ele vai ter um custo de armazenagem, ele vai ter um custo de tratamento totalmente diferente de qualquer produtor de grão de soja. Isso, o produtor de grão. O produtor de semente, porque assim, geralmente eles já são conveniados com alguma sementeira que vai recolher essa semente, né? A sementeira, ele paga os produtores a produzir essa semente para eles. Só que já no campo, essa semente é totalmente diferente. Ela tem um tratamento mais próximo para evitar injúrias na semente. Mais refinado, né? Refinado. No momento que ele colhe, tem que fazer análise para ver se o poder germinativo, o vigor dessa semente está boa. Se não tiver, é descartada. Leonardo, eu já trabalhei numa sementeira, eu lembro que lá tinha uma regra que era o seguinte, só aceita produtor de semente que tem caminhão basculante. Pois é. Para o quê? Para não dar dano mecânico na semente. Olha só o nível. É algo muito, muito cuidadoso. Velocidade de colheita, tudo isso é totalmente diferente. Umidade, né? Você sabe que esse é outro assunto também que a gente nunca tocou aqui no podcast. Isso é verdade. Eu, para falar a verdade, eu nem sabia assim que tinha essa diferença. Para mim, todo grão, você já podia lá, plantou, virou. E não é. Não é. Tem um trabalho especial. Olha, que interessante. Na verdade, Lara, fala mais. Nem pode. Você nem pode pegar a sua semente e salvar, que a gente fala, né? Uhum. Por quê? Porque você está difundindo patógenos que, quando passa pelo beneficiamento da semente, são eliminados, né? São Então, tem que ser algo com um olhar bem de perto e específico. Não pode ser feito de qualquer maneira. São análises constantes. Olha, gente, vivendo e aprendendo. Você faz análise direto. Na colheita, quando você armazena, você faz para ver se o vigor não está caindo. Porque você tem que levar um produto bom, né? Para o produtor. E aí, ele tem todo esse trabalho. É armazenado em ambientes refrigerados. A semente ela fica armazenada por 6 meses em um ambiente com temperatura e umidade controlada, frio. Então é mais caro? Muito mais caro. Para quem mexe com sementes, então é mais caro para quem produz o grão. Aí vamos assim, o custo que você falou, né? Isso, a bonificação, né? Hoje você vende um saco de semente de soja. Grãozão comercial. 25 quilos o saco. É em torno de R$300 a R$400, sem contar o royalties da biotecnologia, tá? Tô tirando isso. Intacta. Sem tirar tudo isso. Então, é 400, uma saca de 25 quilos. Uma saca de soja hoje normal, semente, é 120. Então, o valor é muito mais elaborado. Mas tem todo o custo, né, gente? Sim, mas na proporção, o custo é nessa mesma proporção? O custo é diferente. Você tem custo de armazenagem, você tem custo de análise, você tem custo para ensacar, industrializar. Protocolo sanitário. Protocolos sanitários. Então, não ganha muito a mais, então, do que quem vende o grão? Ganha um pouquinho. A gente não pode, porque ele deixa... O que acontece? Deixa de ser commodity, que a soja é uma commodity, e uma semente é um insumo. Então, lógico, você tem uma agregação de valor interessante. Ganha mais, sim, mas o trabalho é maior. Mas é no volume também, né, Leonardo? Porque o produtor de semente, ele geralmente, né, por ser um produtor mais tecnificado, geralmente são produtores que têm áreas maiores, né? Isso a gente sempre fala. Uma operação maior, né, do que o comum, né? São produtores diferenciados. São produtores que eles passaram a ser um empreendedor que viram que, além de produzir o grão da soja, commodity, eles podem produzir sementes. Então, sempre a gente fala isso, é um produtor que conseguiu dar um passinho a mais, né, na sua atividade. E o IFAG? Conta pra gente do IFAG, como é que o IFAG chegou na sua vida e o que o IFAG faz, né? Explica pra gente, por gentileza. Então, aí o IFAG, ele chega no momento que eu volto para Brasília, né? Eu volto para Goiânia, depois de Brasília, e foi convidado para assumir a coordenação institucional do IFAG. E o IFAG é algo que todo produtor precisa. A gente já para pensar quantas tomadas de decisão um agricultor toma por dia? Sim. É muito tomar decisão. Vender ou não vender? Né? Aplicar um defensivo ou não? Será que vai chover ou não vai? Eu vou escolher soja ou milho? Agora, eu estou colhendo aqui a minha soja. Eu vou plantar milho ou sorgo? Todas essas tomadas de decisão, o produtor precisa ter um insumo fundamental que vai subsidiar isso, que chama-se informação. Perfeito. Informação, né? Hoje, vamos dar né? A gente está falando aqui hoje no dia 1º de fevereiro, né? Tomara que quando a gente estiver passando mais esse podcast, o preço da soja seja maior, né? Hoje a soja rompeu os $15 o bushel em Chicago, que é uma marca muito alta, né? Mas o câmbio está caindo. Então, mas isso porque a China também está comprando loucamente, né? A soja do mundo. Perfeito. Então, tudo isso é informação. Que o produtor não tem tempo de ficar procurando. Então, o que o IFAG tem? A gente tenta consolidar todas as informações e levar de uma forma simples e fácil para o nosso agricultor. Para que ele leia e pode falar, não,
Poxa, o IFAG me contou aqui que a soja está boa, vou tentar fechar um pouquinho. E vai lá e fecha. E aí essas informações são disponibilizadas por um relatório? Tem um... Como é que é o canal de distribuição da informação? Então, Era a pergunta que eu ia fazer. É que eu tô empolgado aqui, Lara. Eu gosto demais desse assunto, eu acho bom demais. muito bom. Temos o Instagram, as mídias sociais do IFAG, mas nosso principal canal de informação é o WhatsApp. Então, os produtores se cadastram no nosso WhatsApp, né? E passam a receber diariamente, semanalmente, mensalmente. Gratuitamente? Gratuitamente. Ô, louco. Aí vocês fazem esse trabalho de pesquisa, vocês têm os profissionais que estão antenados no mercado a todas as mudanças, e todas as mudanças vocês repassam para os produtores. Perfeito. Mandamos cotações diárias dos principais produtos aqui em Goiás, desde soja até látex, que a gente sabe que tem produtores aqui. Goianésia ali, né? O pessoal tem... da Jales, né? Goiás é muito diversificado, né? Muito. É muito diversificado e é legal de trabalhar isso. Análise de áreas de mercado de soja e milho, que são mercados mais dinâmicos e necessitam de informações diárias. Essa é uma informação assim que vocês dão de maneira geral. Mas se, por exemplo, o produtor ele quiser algo mais específico, um trabalho para ele, personalizado, uma mentoria, uma assessoria, vocês prestam esse tipo de serviço? Isso não, porque como a gente atende um público maior, grande, a gente não tem a capacidade de ter esse trabalho mais focado. Uma pessoa específica para pegar apenas um produtor e fazer isso. Esse é o trabalho que muitas consultorias fazem, né? E nós não, a gente tenta levar a informação para que ele possa tomar isso como uma própria tomada de decisão dele, né? Então, hoje a gente tenta levar mais... O nosso nicho de mercado é esse. Climático também, a gente solta boletins semanais do clima. E esse ano tá bom, hein, Leonardo? Esse ano a gente não pode reclamar até o momento, né? Só que é preocupação. Tá chovendo bem em janeiro e fevereiro. Tá abrindo aí, né? Tá jogando o veranico pra frente. Pois é. Então, assim, essas informações divulgamos semanalmente nesse período de safra para que nossos agricultores tenham a informação disso, né? E possam tomar decisão, né? Plantar ou não plantar. Plantar ou não plantar. E você tocou no assunto, você falou Instagram. Né, que vocês têm essas redes sociais. E o produtor? Porque aí nós temos hoje as mídias sociais que elas são uma porta aberta para o mundo. E todas as pessoas, praticamente todas as pessoas e todas as áreas estão inseridas. E o produtor rural? Ele já está bem inserido, é uma ferramenta que ele usa também como meio de comercialização, essas redes sociais, ou ele ainda está falando assim, não, deixa esse negócio para lá, eu só estou vendo vocês aqui, vendo as informações, ou ele já usa como uma ferramenta de trabalho? Então, hoje a gente passa por uma transformação, né? Muitos produtores estão passando a direção da sua propriedade para seus filhos. Então, a gente tem desde os grupos de produtores, o produtor tradicional ainda, que ainda não fez esse processo, e o produtor que está fazendo esse processo. Pra falar da sucessão, né? Falar da sucessão. Esse que ainda não passa, não quer dizer que ele está fora. Ele está. Ele tem já o smartphone, ele vê as informações no smartphone, só que ainda ele não tem confiança de, por exemplo, fechar um negócio pelo WhatsApp. Ele precisa ainda do olho a olho. Esse vê. E eu acho que esse nunca vai morrer, viu, Leonardo? Não, nunca vai morrer. Porque eu acho que o produtor, ele gosta da prosa, né? De sentar, conversar. Porque, igual você falou, a venda de insumos hoje, né? Tem que ser técnica, né? Não adianta. Porque hoje o produtor, ali, 1 quilo a mais de adubo, no cara que planta 1.000 hectares, é 1 tonelada a mais. Ah, mas 1 tonelada de adubo hoje deve estar perto dos R$3.000, gente. Subiu demais. E aí, isso aqui eu tô falando assim, no exemplo, né, esporádico, mas quando esse erro, ou essa não implica em cima da necessidade efetiva do produtor, isso acarreta prejuízos, né? Prejuízos, correto. E aí você precisa trazer tanto a presencial, né? As visitas presenciais, mas tá presente também no WhatsApp, principalmente. E esse produtor mais tradicional, que é muito engraçado, ele ainda trabalha muito Facebook, mais que Instagram. Mais que Instagram. Mais que Instagram. Isso é verdade. Isso aí é o que eu falo, assim, quando a gente está começando. As empresas que querem trabalhar marketing rural têm que entender isso. Porque hoje a gente pensa, né? Não, Instagram e Facebook estão morrendo. Não, grande parte dos produtores ainda é muito focalizado no Facebook. Então, fazer esse trabalho focalizado no Facebook é bom. Agora, já esse outro, o jovem que está entrando no campo, aí ele é WhatsApp, Instagram, fecha negócio, quer saber se sua empresa está... Ela quer saber o que sua empresa está falando, o que é ela não quer se relacionar com qualquer um. Então, ele já aproxima muito do produtor, do consumidor urbano já. Mas ainda tem suas diferenciações. Sim, ainda é um caminhar. É um caminhar. E a gente precisa estar muito atento a essas modificações, porque
A pandemia acelerou muito isso, né? Quantas porteiras fechadas aí evitavam que chegar pessoas... Ixi, o povo pregava aviso na porta, assim, ó, não recebo o vendedor. E aí como é que ele tinha que fazer? Como que ele ia Aí fazer? lascou, né, Lara? Como é que Passou a faz? ter esse trabalho mais virtual. Facilitou. Deu um salto gigantesco, né? É. E isso tem ocorrido. Hoje a gente tem empresas do agro que trabalham somente no digital. Somente no digital. Temos olha empresas só. que vendem defensivos agrícolas, que é uma venda mais Aham. próxima, somente no digital. Tem mesmo. Eu E já tira vi. todas as dúvidas e fala com os consultores de vendas, tudo no Tem digital. tudo no digital. É, médico também já faz consulta online, né? Sim, faz. A gente vê aí vários. Esses né? dias para trás, eu estava até falando com uma amiga minha na academia, né? E ela falando assim: fechei um trabalho de consultoria com médico. Eu falei: consultoria com médico? Como que é isso? Ela, digital. Eu falei: mas como que ele vai saber? Ele não vai te examinar? Não, ele já me pediu todos os exames. Eu mesmo tirei as minhas medidas e mandei para ele. Olha Eu falei: aí. gente, quanta modernidade. Até consulta médica hoje é feita pelas todas essas ferramentas virtuais que nós temos. É um Crédito. caminho sem volta. É um caminho sem volta. Crédito rural. Crédito rural. Dinheiro para o produtor plantar. Faz. Ele não precisa ir no banco Não, mais. não precisa. Tem as não fintechs, só no né? banco, não só no banco, né, que é o meio tradicional. As fintechs. Temos aí várias fintechs que captam recursos fora do Brasil para aplicar no agro. Tudo digital. Tudo digital. Tudo digital. O produtor não precisa nem sair de casa. Nem Ele precisa sair de passa casa. todas as informações digitalizadas, tudo. Eles lá levantam a capivara do produtor já, tudo pela internet, e já dá o crédito para ele ali. Hoje está muito... Facilitou muito. Tá muito. O caminho, assim, ele tá lá para frente. Aham. Então, isso é realidade. Agora, tem que se fazer... A gente está comentando aqui, né? Mas tem que se fazer o trabalho publicitário também. Isso. Hoje o agro, como vocês sabem, né? É muito chutado, muito avacalhado, né? Sim. Por pessoas a mídia que não bate conhecem. pesado na gente, Por né, não cara? conhecer. Não, bate pesado. Pesadíssimo. O tempo inteiro, tá Pesadíssimo. doido. A gente acabou de ter uma matéria falando que desmatamento está aumentando o caso de dengue. Sabe? Nossa E aí joga por causa do crescimento das pastagens, desmatou, sabe? Aí vai ligando uma coisa para outra para bater lá no agro. produtor rural. E as pessoas não entendem que são famílias, né? A gente fala em números, né? A gente bate para ver, nossa, produtor desmatamento. Mas não é um produtor, é uma família que muitas das vezes precisa daquilo para poder se sustentar. São pequenos produtores. E então a gente precisa disso. A gente precisa mostrar ao agro que não é isso. Perfeito. Não é. O produtor tem Porque consciência. se nós dependermos da imprensa, tem muitos que fazem questão de denegrir a imagem, de falar que Artista, então. exatamente. Adoro. Mas eu acho também que falta um pouco do movimento mesmo da própria classe, dos agricultores, agropecuaristas, se levantar uma bandeira e falar assim: olha, nós somos importantes sim. E é claro que todas as cadeias, elas têm os seus benefícios e também têm seus prejuízos. Não tem como, todas elas, todas. Mas é importante que haja essa união e haja essa voz. Falei assim: olha, nosso trabalho é importante, nós fazemos isso. Isso é importante. E eu vejo assim que o pessoal do agro, eles meio que recebem tudo de calado. Deixa quieto, né? Na verdade, É. eles não se posicionam, né? Exatamente. Mas isso aqui, ó, comigo e com a Lara aqui no Agro 2, você já tá posicionado. Só de você estar aqui assistindo, você já entendeu o recado, viu? Exatamente. E não partir para o confronto, né? Eu sempre exatamente. coloco isso, assim. A resposta ela tem que ser dada de forma de dados, de forma de informação. Informação. Sabe? De mostrar assim, poxa, gente, a gente está falando tão mal assim da pecuária, que foi o grande último setor aí que foi Efeito muito... estufa, né? Emissão de carbono. Não, e tal. E aí as pessoas têm que entender, gente, você sabia que... Quantos países a nossa carne atende? São muitos. Nossa carne vai para países como Indonésia, Bangladesh. 81 países, se eu não me engano. Pois é, sabe? São países assim que... O chinês está comendo nossa carne. O chinês não come carne de boi, ele come carne suína. E ele está começando a comer a nossa carne. Suíno e flango. Suína e frango. Excelente. E o americano come a nossa carne, gente. Muito. Né? Então, assim, e aí a gente fica, poxa, né? Era isso que precisava ser divulgado. A gente tem até uma marca de carne aqui, né? O podcast é nosso aqui, a gente pode falar a marca, não tem problema não. É a Swift, né? Da JBS. Enfim, que é sucesso mundial, né? De cortes premium, top, né? De super qualidade, que sai daqui do Brasil, ali da Fazenda Colorado, ali no norte, ali, Nova Crixás ali, para aquele rumo ali, e chega lá nos Estados Unidos. Soja, somos o maior produtor e exportador de soja. Milho, já somos aí o terceiro maior produtor e o quarto maior exportador. Café, somos campeões. Suco de laranja. Cara, o nosso agro, ele é
se a gente for pegar só esses dados, essas informações, ele é fantástico. E isso tudo é empregabilidade, riqueza, né? Veja Geração bem, de riqueza. um ponto que eu sempre falo, né? Se você pegar os 10 principais PIBs de Goiás, do agro, dos municípios, né? Você vai pegar Rio Verde, Jataí, Mineiros, esses municípios. E se você pegar o índice de desenvolvimento humano desses há 20 anos atrás e hoje, eles cresceram todos acima da média do estado. Porque as pessoas não entendem isso. Porque você chega uma produção de soja crescendo naquela região. Essa pessoa vai levar a família dele para morar lá. E a família dele vai precisar, as crianças vão precisar de escola, a esposa vai precisar de ter outro contato com outras pessoas, de padaria, ter um salão, um hospital. Tudo isso. Puxa tudo, né? Puxa tudo. E uma coisa vai puxando a outra. Você precisa ter estrutura. Essa produção de soja não vai chegar sozinha. Ela vai ter que ter uma indústria para processar essa indústria, que vai precisar contratar um engenheiro mecânico da indústria, que vai também trazer a família. Então, você vê, é uma cadeia. Toda beneficiada. É uma cadeia. A sociedade se beneficia com isso. Sim. E a gente precisa falar muito disso também, que é outra ponta, assim, que a gente fala muito do marketing, né? A gente falar sobre isso. Temos que colocar isso na mídia e mostrar que não é o... Mas você acha que esse falta de falar do setor é mais por conta de que o produtor está preocupado com outras coisas? Você acha que é mais por isso? Acredito que sim. Acredito porque ele está trabalhando, né, Lara? Lógico. Acredito que isso aí parte, assim, do... Ele não está preocupado de fazer um filme pro bem. Ele fala, deixa isso quieto. Deixa lá. Eles vão comer do mesmo jeito, entendeu? É mimimi, mas vai comer uma folhinha, vai comer uma carninha, vai chegar, o dinheirinho vai cair. Você veja, e isso é engraçado. Vamos fazer uns cálculos aqui em leve, né? A gente fica falando aqui, que foi a última coisa, segunda-feira sem carne. Aí o pessoal, nossa, é absurdo, vai cair o consumo de carne, vai quebrar os produtores. Mas pensa bem, hoje 20% só da nossa carne é exportada, 80% fica no mercado consumidor. Inclusive, acho que isso é regulamentado por lei, não é? Que é 80-20, se eu não me engano. Não, mas o mercado que coloca isso. Autorregula. E aí, nosso principal mercado exportador é a China. Eles que mais compram. 50%. O brasileiro come, até aí tudo bem, o brasileiro come 36 quilos de carne de bovino por ano, né? Não somos os maiores. Os uruguaios e os argentinos comem 60, que eles comem carne até no café da manhã. Beleza. O chinês come 6 quilos de carne por ano. 6. É o que a gente come no churrasco no final de semana. No final de semana. Tá? Aí eu falo, gente, se a China aumentar 20% do seu consumo de carne nos próximos 20 anos, a gente vai conseguir abastecer tudo isso, né? Então, a gente não tem... Você fala assim, o agro vai perder mercado se a gente ficar segunda-feira comendo sem carne? Não. Porque só que vai acontecer o seguinte, essa carne vai embora. É isso que a sociedade quer. E a pergunta também, né, Leonardo? Se eles não vierem buscar no Brasil, vão buscar onde? Não tem. Estados Unidos? Não tem. Estados Unidos mal dá conta da demanda dele. Os Estados Unidos é o maior produtor e o segundo maior importador de carne. Olha aí, né? O tanto que ele consome. Então, assim, o agro... eu chamo de agromundo, né? O agromundo está passando por uma transformação de aumento forte de demanda. A soja está nesse preço porque a demanda está forte. A questão sair Covid aí, voltou a demanda pegar fogo. E você acha que esse... Desculpa ficar te cortando. Não, que isso. A gente fica empolgado e a minha pergunta eu tenho que mandar para fora, que senão eu passo mal aqui na cadeira. Relaxa. Você acha que... Eu senti esse movimento e você não é o primeiro que fala isso pra gente aqui, porque a gente está sempre conversando com várias pessoas de vários setores do agro, que essa demanda ela está latente e que ela vai permanecer aí por mais muito tempo. Você acha que essa informação procede? Você acha que é um viés de alta mesmo que vai seguir? Temos movimentos interessantes. A população cresceu muito. Isso a gente viu, né? Ela chegou quase 9 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas. A população está deixando de ser rural para ser urbana, né? Segundo o movimento. E agora é o terceiro que a população está começando a ter muito renda. Gente, o mercado de luxo que cresce no mundo desenfreadamente é o mercado chinês de luxo. Louis Vuitton, chegando lá. Então, assim, isso é demanda. Vocês já pararam para pensar? Vamos pensar assim numa família rural da Indonésia, né, que está lá plantando arroz e comendo arroz, plantando arroz. Aí o preço do arroz subiu tanto que ele conseguiu ter uma boa renda. Ele vai lá e compra uma geladeira. Pequeno, né? Aí ele vai lá e consegue armazenar uma carne. E a família começa a gostar de carne. E aí ele começa a comprar mais processados. E aí, gente, isso é aumento de demanda.
na veia do mercado. E escala, né? Isso tem acontecido em todos os países do mundo. Eu falo muito da Ásia porque é onde que cresce, né? A China aí com quase 3 bilhões de pessoas, a Índia, a Indonésia. O ruim é que a Índia não come carne, né? Mas come búfalo. Come búfalo. Ele não come, a gente sempre fala, ele não come o macho, a fêmea, ele come. E é pra China, olha que legal, né? O que é pra eles é luxuoso? Eles iram numa lanchonete, num fast food e comer um hambúrguer. E aí, como vai aumentando a renda, eles vão começando a consumir. E eles vão acostumando com isso também, né? Pois é. Então, é isso que eu tô passando. É isso que eu acho legal. Isso aí é demanda. Isso é demanda e crescendo. E nós aqui, como o Brasil, somos o único país que tem possibilidade de crescer na oferta desses alimentos, seja por produtividade, seja por agregação de novas áreas que tem crescido. A gente tem fronteiras agrícolas, né? 31% só do território que a gente planta, né? Isso, então... Agora, diante desse cenário todo que você está falando agora, você acha que é possível, apesar de uma crise, o Brasil continuar nessa crescente? Uma crise mundial não tem como, porque pode vir crise, mas o povo não para de comer. Não tenho dúvida. Não tem como. Não tem dúvida. Tanto que, assim, é um orgulho, foi muito orgulho para o agro, né? Que o agro não parou mesmo na pandemia, porque não pode parar. É um setor básico da sociedade, né? Que a gente está falando muito de commodity demanda, mas tem que pensar que a gente também tem produtores de hortaliças, de frutas, que precisam continuar abastecendo, produtores de pequenos animais que precisam continuar levando para restaurantes, para hotéis. Então, é uma estrutura, né? E isso precisa continuar. Então, a crise, ela vem nos desafiar, com toda certeza, né? O Brasil, no próximo 2020, é esperado que ele tenha um crescimento zerado, né? Ele nem caia, nem cresça. E isso vai impactar no poder de renda da população. Mas vai impactar quanto? Uma redução de consumo? Sim, mas não vai deixar de consumir. Não vai deixar de consumir. E aí e aquilo que também não for consumido aqui, provavelmente vai ser... excedente de exportação. Excedente de exportação. Excedente de exportação. Então, tudo isso é um desafio que o setor precisa enfrentar. E aí, vamos botar mais lenha nessa fogueira de desafios, né? Hoje, não é só produzir commodity, é como produzir essa commodity. Perfeito. A gente tem uma demanda de mercados mais exigentes, né, como o europeu, que quer saber onde que a gente produziu. A gente precisa, como que produziu. E como que produziu. E a gente precisa mostrar que produzimos de forma ambientalmente correta, socialmente correta, que o produtor está buscando isso, tem feito muito isso. Essa abertura de mercado, ela nos proporcionou um grande crescimento também. Porque como são mercados mais exigentes, então o produtor brasileiro se viu obrigado a entrar nessas exigências para poder competir fora. Você acha que quando que houve essa transição? Assim, porque eu me lembro quando eu era criança, o produtor rural era o coitadinho. Era aquele que sofria, que perdia o dinheiro, que plantava, perdia a lavoura. E hoje eu vejo que eles são os grandes protagonistas. Você acha que esse protagonismo ele começou quando no Brasil? Olha, quando nós abrimos as fronteiras? Você acha que tem... Exato. Eu falo lá do lado do Plano Collor. Isso, lá quando a gente começou a abrir os mercados, abrir as fronteiras, né? Antes a gente tinha o quê? Itamar Franco, né? Por que a gente tinha isso? Porque a nossa agricultura é uma agricultura totalmente protegida. A gente tinha regulamentação de preço para tudo, né? Lembra que a gente tinha isso, né? Os mais... Eu vou com a eternidade, né? Desculpa. E até se falava assim, nossa, o Brasil nunca vai para frente, porque o Brasil não tem indústria, o Brasil só trabalha com agro, esse agro não dá nada, não tem futuro. Eu lembro de escutar isso na escola. É isso aí. E aí, com essa abertura, foi um primeiro movimento, né? Não que eu tenha vivido, meu pai me contou que eu sou jovem, né? Mas foi o primeiro processo. O segundo foi a questão do Plano Real. Acho que é o Plano Real que deu toda a guinada. Porque o Plano Real ele tinha uma necessidade que pouco se falava, que o Brasil precisava ter a balança comercial positiva para o Plano Real funcionar. Ele não funcionaria se não fosse isso. Porque a gente teria que sempre vender mais do que comprar. Para quê? Para trazer dólares aqui para dentro e a gente ter uma condição de manter nossa moeda estável. Saudade do 1 para 1, hein? Rapaz, $1, R$1. Isso aí tem tantos anos que tem gente que vai escutar isso aí e vai falar assim, quê? Já teve isso? Nossa já teve isso. Aqui saudades que a gente ainda não viveu, porque eu não estava vivo. Não, eu estava vivo, mas eu era... Você não gastou. Pitititico. Eu era neném ainda. E aí, nessa época, como tinha essa necessidade, o governo fez 2 políticas que eu acho essencial, que a gente precisa colocar. A primeira é a Lei Candir. O que é a Lei Candir? Ela passou a permitir as exportações de produtos não elaborados e semi-elaborados, como as commodities agrícolas, com 0 de CMS. Então, a gente ganhou competitividade. E aí, começamos a exportar. E o outro foi o Convênio 100, que a gente conseguiu ter insumos mais baratos de produção. Esses foram 2 processos. A gente pode falar de Embrapa também, tudo isso que trouxe. E aí começou a vir multinacionais para cá, investir no agro, que cresceu. E aí
como se diz, né? Foguete não tem ré. E Vambora. virou o país mais visado do mundo, Virou né? o país mais visado do mundo. Principalmente para as multinacionais. Você vê que a gente tem Bayer, Syngenta, Corteva, que era Dow e DuPont, depois juntou. Cada ano que passa, lucros bilionários, né? E tudo isso, igual você falou, puxando toda uma cadeia, puxando toda a oportunidade, puxando desenvolvimento para o Brasil. Isso aí é fato, né, gente? A gente não pode negar isso, né? Perfeito. E a gente não pode, assim... eu sempre falo, apesar de ter toda essa história linda, um agente foi fundamental para tudo isso, que chama-se produtor rural. Se a gente não tivesse o produtor rural que comprasse essa ideia e desmabrasse aqui o centro-oeste, o norte, a gente não teria isso, gente. E que não desistiu. Porque já foi muito difícil. Nossa. Muito difícil. Porque Nossa. quem não viveu isso, né? Imagina que sempre foi assim, não, o agro sempre foi bom. Não. Se a gente for olhar numa história toda do Brasil, o agro, ele é algo muito bom. Eu falo que o agro hoje é o futuro. Aliás, ele já é o presente, mas ele cresce ainda mais e é o futuro realmente do Brasil. Mas se a gente for olhar num presente, assim, a curto prazo, tem pouquíssimos anos, comparado com a história toda do Brasil, tem pouquíssimos anos que o agro virou essa estrela e esse protagonista. Então, assim, por isso que está assim, só engatinhando, já é um sucesso, mas esse bebê pode se tornar um gigante imparável. Década de 80. A gente está Década falando de aqui da 80. década de 80. Eram produtores que saíam do sul do Brasil, né? Com um caminhão levando a mudança e voltando com soja, né? Que viveram safras e safras morando em cabanas de lona preta, né? Que para abrir a área. E aí não tem estrutura e máquina vindo do sul. Nossa E aquele Senhora. negócio... Gente... Bandeirantes, verdadeiros bandeirantes. Vou sugerir aqui para vocês, né? Traga um produtor rural que fez esse processo, deixa ele contar a história. Você vai ver o tanto que a história é linda. Sim. Bacana. Porque a história Perseverança e vitória. Perseverança, luta. Cadê a Gabi? Anota aí, Gabi. Luta, Bela sugestão, luta, Leonardo. luta. Porque Leonardo, é difícil. Complementando aqui o raciocínio que a Lara falou aí, né, dessa questão da evolução do agro e tudo mais, a Embrapa fez um estudo muito bacana, não sei se você chegou a olhar, que é a Visão 2030. E ela fez um raio-x do século, do que era o agro lá por volta de 1950 até hoje e projecionando isso para 2030. Então foi muito legal, porque pouca gente sabe, mas no ano de 1950 para 55 teve uma escassez de alimento no Brasil. Aí você imagina, né? Uma terra desse tamanho igual a nossa, Falar de escassez falar nem de combina. escassez de alimento. E aí, de lá para cá, né? A gente tem que reconhecer também que teve o fator guerra mundial, né? De 1945. Mas como assim, Pedrão? Guerra e agro, o que está relacionado? Pô, foi depois da guerra que vieram várias máquinas agrícolas, né? Que eram tanques de guerra, que viraram tratores. A gente trouxe o Lucas, explicou pra gente essa história aí. Vários defensivos químicos também, principalmente o glifosato, né? Que foi desenvolvido, que era conhecido como agente laranja, né? Somado com 2,4-D, para 4, de 4, mas isso aí é uma outra história, né? Mas, você vê, passamos de um país com alimentação escassa para o maior produtor de alimentos do mundo. Éramos importadores de alimentos. Importadores. E hoje somos exportadores. Em poucos anos. Em poucos anos. Eu falo, porque quando a gente fala de poucos anos, hoje se fala assim, uma década não é nada. Então, mesmo que a gente fale de 40 décadas, é poucos anos. É pouco. Nossa, é muito pouco. É pouquíssimo tempo para essa potência que nós nos tornamos. Hoje, para a gente fazer um comparativo, lógico que isso vai acontecer uma hora ou outra. Muitas empresas e muitos produtores mesmo, eles buscaram iniciativas de plantar na África. Que a gente tem, assim, o mesmo clima Meridiano ali, né? Muito Os parecido trópicos. e tal. Mas o que acontece lá? Você não tem pessoas que têm a cabeça para produzir. Os pequenos produtores africanos, eles produzem para se alimentar. Então, assim, eles ficavam... se você conversar com pessoas que passaram esse processo, eles acham um absurdo você produzir aquela quantidade enorme de alimento e vender, né? Eles falam, não, eu quero para mim, eu quero armazenar porque eu quero me alimentar disso. Eles não têm essa mentalidade comercial. E isso o Brasil tinha. Produtores que eram empreendedores e buscaram desenvolver isso aqui dentro. Isso, gente, ele não está falando mal da África, não. Não, Tá? de forma alguma. A visão é técnica, né? É cultural, Sim. é cultural das pessoas Exatamente. produzir para se alimentar, né? E aí tudo tem que passar por um processo, né, de desenvolvimento. Não, e é até interessante você também tocar nesse assunto a respeito da África, que assim como tinha assim, um mito que o Brasil era terra fértil, que produzia qualquer coisa, claro, produz qualquer coisa, mas não é assim tão fácil assim. Na África também tinha essa ideia de que não, lá não produz nada.
E não é verdade. Não é Não é que verdade. não produz nada. É que falta o interesse governamental, tem essa questão da mentalidade, da cultura. Então, não é que não se produz nada, é porque não há um interesse. Sim, passa por guerras, né? Passa Claro. por guerras constantemente, mas existe sim a estrutura técnica de plantio que pode ser feita muito aqui. A Embrapa tem experimentos enormes lá em Angola, nos países africanos, né? E aí eles têm trabalhado isso daí. Vai acontecer. A gente não pode falar que assim, a gente nunca vai se produzir. Vai. Lá vai Sim. ser um país que vai, Não, um local que vai potência. crescer. Tem muito potencial, né? Assim, o solo é parecido com a gente, o clima é parecido com a gente. Teve até uma época que a China, que deu um problema na soja brasileira, acho que eu não me recordo da data, mas a China foi buscar a soja na Tanzânia, Uhum. né? Então, e viram que era uma soja de baixa qualidade, porque não tinha um nível técnico de controle mesmo, de eficiência tão grande, né? Quanto que eles estavam acostumados com o Brasil e depois passaram a voltar a comprar da gente. Sim, porque... Mas vai acontecer. É importante que eu estou dando esse exemplo, porque dentro de todo esse processo desse milkshake aí para produzir, né, faltou um ingrediente, que é o produtor rural. E isso precisa ser desenvolvido, né? Esses produtores rurais que desenvolveram esse país, eles foram guerreiros mesmo e levaram isso e ajudaram o quê? O Brasil parar de ser um importador, passar a ser um exportador. Daqui a pouco Agora- chega os gaúchos lá na África. Na África. Agora, uma curiosidade, que você está muito próximo dos produtores. É possível que um produtor tenha prejuízo na hora de fazer o escoamento da produção dele? No sentido assim, ele não conseguiu realmente vender, ele chega lá e fala assim, porque a gente fala muito assim, precisa de produto, produto, produto. Mas todo produtor consegue realmente direcionar a sua produção para um consumidor? Produtos com alta liquidez, que a gente fala, aí a gente resume soja e milho, que gira boi, né? muito, que gira, e boi, né? Independente da quantidade, ele vai conseguir Ele escoar consegue, isso. ele Só consegue, ligar na trade, né? ele tem mercado. Isso aí ele não para de ter. Agora tem outros desafios que a gente precisa crescer, evoluir dentro desse processo. Um é o trigo. Trigo talvez é o único grão, talvez não, com certeza, que o Brasil não é autossuficiente. Para a gente comer nosso pãozinho, nosso macarrão, a gente depende de trigo importado, da Argentina, da Rússia, Uruguai. do Uruguai, né? Então, tudo isso aí é um desafio. Então, a gente tem que passar a trabalhar esses outros produtos, né? Girassol, o arroz é um produto que a gente, apesar de a gente não ser autossuficiente, a gente tem uma produção concentrada no sul do país. Então, esse tipo de produto, se o produtor for plantar, ele pode ter essa dificuldade. Agora, esse ponto que você levantou é um ponto que a gente tem que chamar muita atenção, que aí a gente volta muito no IFAG de gerar informação. É a gestão. Porteira para dentro. Isso. Por quê? Porque o produtor ele tem um custo de produção, ele precisa saber esse custo de produção para poder se posicionar. E diferente de uma indústria, num comércio, ele não põe preço no produto dele. Quem põe o preço é o mercado. Sim. Então, se ele não souber assim, fazer seu custo de produção de forma eficiente, planejar a sua venda, fazer toda essa estratégia, ele pode escoar a produção igual você colocou, só que ele pode ter um prejuízo. E o prejuízo, quando vem no setor, ele vem grande, gera endividamento, é muito ruim. Dói. Então, essa gestão é muito importante. A gente escuta muito aquele ditado, né? O produtor, quando ele vai comprar, ele pergunta quanto que é, e quando ele vai vender, ele pergunta quanto você paga, né? Então, assim, existem ferramentas, a gente até já gravou um podcast aqui sobre isso com o Ronaldo Junqueira, mas a gente falou sobre ferramentas da Bolsa de Valores, por exemplo, como travamento de preços, mercado a termo, call, put, que o pessoal acha que é coisa de outro mundo, né? Mas é muito simples, né? De dentro da sua fazenda com internet, você liga o home broker lá e você consegue fazer os contratos futuros para defender o seu preço. Então, você não precisa mais chegar lá e perguntar quanto que está a cotação do dia, tá? Você pode executar no mercado e vender no físico. Olha, gente, se eles esquecerem meu nome, vocês me avisam, viu? Vou deixar meu e-mail aqui, Anota tá? aí. Leonardo Machado, esquecer meu nome. Eu sou péssimo de memória com nome, viu, Tô Leonardo? tô brincando. Eu lembro a fisionomia, o rosto, a memória fotográfica é boa, agora a memória do nome... Deixei ele vermelho, Eu deixei vou ele ficar aí bem vermelho. caladinha, não vou falar nada. Eu só A faço Lara- assim. Tem hora que eu chamo a Lara de Nara aqui, ela... Não, mas assim, você tocou num ponto muito legal, né? Isso precisa participar da realidade, né? Essas questões de fechamento de contratos futuros, contratos de opção, mercado a termo, são várias ferramentas que o produtor está aí para fechar e se posicionar. E ele precisa fazer isso. Hoje o produtor tem suas margens cada vez mais apertadas, como você colocou, né? Muito bem colocado. Ele participa de um mercado comprando insumos, que é um mercado que a gente chama de mercado oligopolizado, que são poucas empresas para ofertar muitos produtos, e ele está no mercado perfeito, onde que ele é tomador de preço. Tomador ele não é total. formador. E aí, como que ele se protege desse risco?
utilizando essas ferramentas que você colocou, que são fundamentais. Custo de produção, saber comercializar, planejamento, isso tem que ficar cada vez mais na cabeça do nosso agricultor, para que ele não tenha problema e continue a crescer. Gente, essa vida de agricultor não é fácil, não. Além de todos os desafios do campo, além de ser vendedor, ele tem os desafios do mercado. Porque... Economista, climatologista, psicólogo. O vendedor de insumo é o maior psicólogo do produtor, viu? Eu já fui nessa parte aí gente, também. Isso aí não você chega é lá, fácil. o produtor primeiro tem que contar a vida dele inteirinha pra você. Né? Aí chora as pitangas dele. Esse chora, mas no outro ano, quando vende a soja, compra fazenda, compra caminhonete, mas tá sempre chorando. Gente, assim, é um meio, é um trabalho, né? Igual você imagina o seu produtor rural, né? Tá lá, que ele tem seu ajudante, ele tem o seu auxiliar de pulverização, de colheita. Aí você imagina se o seu auxiliar tá com um problema na família, o produtor tem que ajudar. Tem que ajudar. Porque pra ser todo um processo. Então, é tudo isso que você acabou de falar. É psicólogo, é economista, é climatologista, é biólogo. Se vai, Essa né, gente? A vida do produtor não é fácil, não. Tô chegando a essa conclusão. Não é Nunca fácil. foi. Por exemplo, assim, como eu sou agrônomo, né? Mas minha família não é da área. A minha família é do Rio de Janeiro, né? E aí eu vou pra lá, quando eu vou passar as férias, por que você não planta soja? Você tá no meio, você conhece todo mundo. Eu falei, gente, vocês não sabem o que é plantar soja. Você não sabe o que é isso, sabe? Você no meio de uma lavoura assim, colhendo, sua máquina quebra, a chuva tá chegando, você precisa colher e entregar, você liga pra cidade, o mecânico não vem, e aí, nossa... Você precisa colher e tá chovendo demais. Gente, a gente fala, é o jargão, né? A agricultura é uma indústria a céu aberto. Falando isso é bonito, traduziu. né? Já ouviu essa aqui também na bancada, né? Mas o que é céu aberto, né? A gente sempre fala isso, né? Vamos imaginar ser uma indústria de tinta. O industrial, ele erra lá num colorante, erra a cor. O que ele faz? Pega, descarta o lote e continua produzindo. Se você errar um plantio, esse plantio vai te acompanhar pelo resto da safra e você vai ter prejuízo lá na frente. E pelo menos vários anos que você vai ficar pagando. Isso a gente está falando de soja. Agora imagina café, que são culturas perenes, né? Cana-de-açúcar fica por um ano. Então, essas... não é... Ser produtor, gente, não é fácil nesse Brasil. Não, e assim, falando do produtor... Claro, além dele ser um exímio produtor, dele entender de plantação, qual que você acha que são as principais competências hoje que o mercado está exigindo do produtor? Primeiro, a gente tem que falar resiliência, né? A resiliência é uma característica fundamental de não desanimar, porque não é fácil, né? Você tem muitos problemas. Eu acho que resiliência é outro. Segundo, empreendedorismo. Porque, como foi colocado, né? São muitos reais que estão ali na terra, né? Esperando de chuva. Então, tem que ser muito empreendedor. E o terceiro que eu tenho colocado aqui é a gestão. Ele tem que ser um empresário. Tanto que hoje é comum a gente falar assim, a diferença entre produtor rural e fazendeiro, né? Fazendeiro não tem preocupação em gestão, não tem preocupação em só quer... Bom, esse conceito também, a gente nunca falou ele aqui também não, agora, fazendeiro e produtor rural. É importante que se faça essa diferenciação, porque é diferente. É diferente. Bela sacada. É diferente, porque assim, o produtor rural ele precisa ter suas contas, precisa chegar quanto você está produzindo por hectare, quanto que é o seu custo por hectare. Na unidade ali no DRE. Isso, como que está custando? Você vai somar, seu pátio de máquina está bem dimensionado? Olha, são perguntas, né? Sim, capciosas e que muito técnicas. Muito técnicas. E o produtor que quer ter sucesso, ele precisa saber como isso. Não é aquele, eu comprei tanto e gastei tanto. Não é assim. Isso é fluxo de caixa, isso não é custo de produção, né? Então, a pecuária está passando por esse processo, né? De saber a produtividade por hectare, porque a pecuária, o que acontece hoje, né? A gente está falando muito de agricultura, mas fala pouco de pecuária. Tem crescido o rebanho e tem diminuído na área de pastagem. Perfeito. Por quê? Porque ele tem que aproveitar melhor a sua área para produzir. Aí entra diminui o seu custo também. Perfeito. E aí é que você muda, né? Ele é fazendeiro ou pecuarista? Ele tem que ser pecuarista, tem que deixar de ser fazendeiro e ser um pecuarista, E o Brasil hoje tem mais fazendeiros ou tem mais... como é que foi o termo que você usou? Produtores rurais. Hoje a gente tem ainda um grande número de fazendeiros, mas estamos migrando para ter muitos produtores. Tem muitos bons produtores aqui. Tem produtores que dão banho em industriais e comerciais. Hein, Leonardo? E também graças ao trabalho que vocês fazem junto ao IFAG, né? Com esse marketing inbound e outbound, né? Levando informação, desmistificando mesmo coisas que às vezes as pessoas acham que são coisas do outro mundo, mas não são, né? Não.
A gente fala que o IFAG, é até importante colocar, a gente está dentro de um sistema, que é o sistema FAEG, IFAG, Senar, que cada um tem seu braço. A FAEG representa o produtor nas suas demandas políticas, né? Porque a política ocorre e ela precisa ser trabalhada também. A gente não pode ter vergonha de ser um setor rural que não se pergunta política. Vou dar um exemplo claro. Já teve projetos de leis aqui no estado, isso há 2 anos atrás, proibindo o confinamento de gado em Goiás. Eu lembro disso. Né? E aí a gente precisa mostrar para as pessoas, não base, assim, né? querendo confronto, mas mostrar, falar, Goiás, quê, né, querido? Goiás é um importante produtor de confinamento, o confinamento não é feito com bem-estar animal, você tem todos esses cuidados. E aí a gente consegue convencer e mostrar que não é aquilo, a gente consegue representar. Esse é o papel da FAEG. Tributário, né, questões para a gente não perder competitividade. O IFAG levando informação, que a gente falou bastante aqui, e o Senar, que é de capacitação. Inclusive, você também é instrutor, né? Sou instrutor do Senar, para essa área de comercialização e legalidade da propriedade rural, que é uma área que eu gosto muito. Isso, foi bom você abrir esse tema aí, porque é um serviço, né, que o produtor ele meio que já paga, quando ele vende a soja, quando ele vende o boi, e que muitos não usam, né, Leonardo? Isso. O Senar, como todo sistema S, né, você tem o Senac do comércio, o Senai da indústria, eles são estruturas de capacitação e formação do produtor. E aí ele tenta buscar isso. Então a gente tem muitos cursos por exemplo, a gente tem o Campo Futuro, que é o que você deu um exemplo, que é um curso que ensina o produtor a trabalhar bolsa de valores, a trabalhar contratos de opção, mercado futuro, né? E a gente precisa levar isso. Eu sou instrutor desse curso, né? Que legal. E aí, por exemplo, eu estou com 2 turmas em Jataí, que são pecuaristas que viram a necessidade de fazer isso. E estão crescendo, estão deixando de ser fazendeiro para ser produtor rural. E aí tem vários cursos de gestão no EAD. Então o Senar faz um trabalho fantástico. Leonardo, e você pensa em transformar esse curso em online também ou não? Tem um curso online. Tem curso online também. É só vocês entrarem lá no site do Senar, né? Do sistema FAEG, tem a aba do Senar. E tem vários cursos de EAD. E são gratuitos? Totalmente gratuitos. Como foi colocado, né? Ele é um curso que o produtor já paga por isso. Na hora que comercializa, parte da sua comercialização vai para o Senar, para desenvolver esses cursos. E aí, para agregar essa questão de profissionalização do produtor e do seu trabalhador também. Que legal, hein, Lara? Gostei Que podcast top esse, hein? Gostei também, com informações inéditas. Aliás, esse ano a gente só veio com novidade. Que todos os podcasts que a gente fez esse ano, todos vieram com assuntos novos, com novidades. Mesmo assunto que a gente já conversou aqui, a gente veio com outra perspectiva, outra abordagem. Então, você já está convidado. Se você não ouviu os do ano passado, já faz uma maratona. Pega aí um final de semana e já assiste todos aí para você ficar por dentro do agro, que é o que move o Brasil, como a gente tem falado isso desde o ano passado. Amém. Leonardo, então eu queria muito agradecer pelo seu tempo, que eu sei que parar numa bela tarde para vir aqui conversar com a gente, né? É realmente fantástico a iniciativa, o trabalho de vocês junto ao IFAG, o trabalho do Senar, realmente eu tiro o chapéu, porque eu conheço vários instrutores do Senar e, de fato, a informação chega lá na ponta, né? E a gente falando aqui de soja e milho, mas lá tem capacitação até de tirar a licença de caça de javali, para vocês terem noção. Lá tem de tudo. Inclusive, eu já fiz curso de gestão também lá no Senar. Então, recomendo a todos. Leonardo, queria que você deixasse aqui suas considerações finais, as suas redes sociais, para o pessoal te encontrar e lá ficar mandando um direct para você. Que legal. Acho que a consideração final é o seguinte, o agro, ele é um dos setores da economia mais pujante hoje. Produzimos fantasticamente, né? Precisamos trabalhar os outros, que a gente fala, os outros pés de marketing, né? Que é a promoção, tudo isso precisa ser trabalhado, né? E eu acho que todos os setores, somente quem trabalha no terceiro setor, como geração de informação, geração de demanda, precisa atentar para isso. E o produtor trabalhar mais gestão, para que a gente consiga crescer cada vez mais, né? Então, esse é um ponto fantástico. E aí eu tenho o meu Instagram, né? Que é @agmk.brasil. AGMK. AGMK. AG de agro e MK de marketing, né? Ô, louco. Ponto Brasil, Belo que é... nome. Obrigado. Que é onde que a gente busca levar as informações do marketing para todos os produtores. E acessem o do IFAG, que é o principal, né? @ifag.go, que é o Instagram do IFAG, onde que você vai ter lá inúmeras informações. Inúmeras. Perfeito. Gil, coloca aí no Lower Third, aí na edição aí, pra galera ver e acessar lá e entrar em contato. E aí, Lara, curtiu o podcast? Demais. Achei, assim, de altíssimo conhecimento. Eu falo que cada podcast que a gente conclui aqui, eu saio com o meu drivezinho um pouquinho maior. Então, foi muito bom. Obrigado pela sua presença. Obrigada por trazer tantas informações e tantos esclarecimentos para nós
e para todo o pessoal do agro. Perfeito. Lara, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Bom, o meu é @larabrito.real. E o seu? O meu é @porpedromaia. Pode ir lá adicionar o Pedrão também, que eu vou ter o maior prazer em conversar com você. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau!